para você ter uma ideia, o Javier Milei falou que vai visitar o Bolsonaro em Brasília. Mas só que ele não pode simplesmente chegar lá e visitar, ele vai ter que pedir autorização para o Alexandre de Moraes. E se o Alexandre de Moraes negar? Bem, vamos lá. Então tá claro, né? Meu porta-voz é Flávio Bolsonaro. Não tem nenhuma dúvida mais. Né? Eu vou mostrar aqui de novo. A carta é curta, é uma carta datada de hoje, tá? Onde o Bolsonaro deixa claro, né, que deixarmos de lado as possíveis diferenças. Então, foco, esquece as diferenças, os interesses de cada um. O nosso pré-candidato à presidência é Flávio Bolsonaro, é a melhor opção para levarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento, que eu acho que deviam ser as 3 grandes bandeiras dessa campanha, tá? É o crime, a questão da economia, né, do empobrecimento e da corrupção. E aí está aqui, ó, meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Tá aí. Alguém estava falando, nossa, Maxi, que saudade de ouvir o Bolsonaro, né? Que saudade de ouvir o Bolsonaro. Eu também, viu? Eu também. Muitas das coisas que estão acontecendo agora, dessa bagunça, desse disse-me-disse, dessas fofocalhadas dentro da direita, não estariam acontecendo se o Bolsonaro pudesse falar. Tá? Se o Bolsonaro pudesse falar, gente, nada disso estaria acontecendo. E olha que eu não estou nem falando dele livre. Se tivesse livre, aí menos ainda, né? Porque ele seria o candidato. Mas se o Bolsonaro ao menos pudesse falar, a gente não estaria tendo todos esses problemas. É claro para mim, é claro que isso foi muito bem armado, isso foi muito bem planejado lá atrás, para evitar uma nova eleição do Bolsonaro esse ano. Porque, você veja, o Valdemar não pode conversar com o Bolsonaro, os outros políticos não podem conversar com o Bolsonaro, né? Então quem tem acesso ali regularmente, além da Michelle, são os filhos. Então qualquer outra pessoa precisa de quê? Do aval do Alexandre de Moraes. Para você ter uma ideia, o Javier Milei falou que vai visitar o Bolsonaro em Brasília. Mas só que ele não pode simplesmente chegar lá e visitar, ele vai ter que pedir autorização para o Alexandre de Moraes. E se o Alexandre de Moraes negar, o Javier Milei não vai poder visitar o Bolsonaro. Olha que vergonha, né? Que vergonha para o nosso país. Você vê que é claramente uma tentativa de interferência eleitoral. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Por que quando o Lula estava preso na cadeia, não era prisão domiciliar, ele podia receber todo mundo? Todo mundo. A porta da cela ficava aberta, enfim. Ele podia fazer o que quisesse. Arranjou até namorada na cadeia, né? Que hoje é a primeira-dama. E aí o Bolsonaro não pode. O Bolsonaro simplesmente não pode receber ninguém dentro da sua própria casa. O que é mais grave. Então é muito claro que há uma tentativa aqui de interferir nas eleições. As pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que entender. Eles querem, sim, interferir nas eleições para prejudicar o Bolsonaro. E toda essa bagunça, toda essa confusão que está tendo é para prejudicar o Flávio Bolsonaro. Surgiu até um boato, sob isso de fonte segura, tá? De que ia sair, bem, na mídia saiu também, né? De que ia sair uma bomba nesse final de semana, e aí parece que ontem alguém fez um movimento no mercado, colocaram lá muito dinheiro, né? Isso nos Estados Unidos em relação à Bolsa de Valores do Brasil, como se fosse ter uma
uma movimentação muito forte na Bolsa depois do final de semana. Tá? Mas foi assim, um valor realmente exorbitante. Foi uma pessoa, uma fonte aí segura que me trouxe essa informação, que ela monitora esse tipo de coisa. E até me perguntou, vai acontecer alguma coisa com Lula? Vai acontecer alguma coisa com Flávio? Porque só isso poderia explicar uma movimentação de dinheiro enorme como essa, né, no mercado estrangeiro em relação à Bolsa Brasileira. Eu falei, olha, até onde eu sei, até onde assim, eu não estou sabendo de nada. Aí ele até perguntou, e esse tal de vídeo privado do Flávio, vai sair ou não vai? Isso existe ou não existe? Eu falei, não sei, eu acho que não existe, porque para mim eles estão com essa narrativa, senão já teriam lançado, né? Senão já teriam lançado. Então, ficou aí na sexta-feira um pessoal de mercado financeiro achando que vai sair alguma coisa esse final de semana. Eu realmente não tenho nenhuma notícia sobre, nenhuma informação sobre isso. Estarei atento aqui, né? Se sair alguma coisa, eu entro ao vivo aqui e comento, tá? Mas essa coisa aí do vídeo do Flávio, eu só acredito vendo, porque eles estão o tempo inteiro querendo colocar narrativas contra o Flávio Bolsonaro, então eu não consigo acreditar na velha mídia em nada. Pode vir uma coisa de bastidor, principalmente quando é contra o Bolsonaro. Aí mesmo que eu ponho os dois pés atrás e eu quero ver a prova antes de falar qualquer coisa. Então, meu posicionamento hoje é que eu não acredito em nada do que a mídia fala, seja contra o Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo, Carlos, Renan, enfim, aliados próximos do Bolsonaro, eu tendo também a duvidar, porque eu sei que eles estão num modo de desgaste eleitoral para a campanha do Flávio. Então vale tudo. Até o Valdemar eu fiquei na dúvida e comentei aqui ontem que está muito estranho. Eu até separei um trecho de uma entrevista do Valdemar, onde ele explica a questão lá das emendas. Eu acho que ele explicou muito bem, inclusive. Muito bem, inclusive. Daqui a pouco a gente vai assistir juntos aqui também. Mas antes eu queria ir para a pauta do Flávio no Ceará. Gente, foi um baita evento, com o lançamento de campanha do Alcides Fernandes. Lembrando que Ceará é reduto petista, é hoje governado por um governador do PT, é um local onde a direita tem dificuldade de crescer, onde o Bolsonaro tem dificuldade com os votos. Então, é um local que a gente precisa dar muita atenção. E eu acompanho o trabalho do André Fernandes já tem muito tempo e eu não tenho nada para falar contra, muito pelo contrário, só tenho que elogiar o André Fernandes pelo trabalho que ele faz. E eu acho que o pai dele já é um político de muito tempo, conhece bem a realidade do Ceará. Eu acho que ele pode sim ser um excelente senador e o Flávio foi lá para prestar o apoio. Vou mostrar alguns vídeos daqui a pouquinho. E o Flávio promete enterrar PT e ser radical na segurança pública, que é o que tem que ser feito. Inclusive no Ceará é onde tem aquelas cidades fantasmas. O próprio Bolsonaro, ele esteve lá com o Alcides, com o Alcides Fernandes, né, com o André Fernandes, ele esteve lá no Ceará, caminhando por esses lugares. Eu até queria saber como é que estava ainda aquela situação e parece que não mudou. A gente ainda tem aquelas cidades fantasmas no Ceará, infelizmente, tá? Infelizmente. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui esse vídeo do Flávio, em que ele caminha lá no Ceará com o André Fernandes e com, agora já oficialmente, né, o pré-candidato ao Senado, o
Alcides Fernandes. Então tá lá, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha aqui. Ixi. Calma aí, gente, que deu um probleminha no áudio novamente. Mas isso é o StreamYard. Aqui não é culpa minha, não. Eu vou tirar e eu vou colocar aqui de novo, que aí resolve. Tá? Peço desculpa a vocês por esse inconveniente, mas é do programa. Tá? Agora vai, vamos lá. Bom, pessoal, a gente está aqui em Vila Velha, no Ceará. Estou com o deputado André Fernandes, o Alcides Fernandes, que é nosso pré-candidato ao Senado também. E um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje é a atuação de facções narcoterroristas que estão simplesmente dominando territórios. Esse aqui é mais um território que eles dominaram há um tempo atrás e simplesmente está abandonado hoje em dia, virou um bairro fantasma. As pessoas que moravam aqui têm medo de voltar, por razões óbvias, que foi degradando. Eu estou com duas lideranças nossas aqui do Ceará para a gente mostrar para vocês o que aconteceu e também apontar que existe uma solução para isso. Basta ter coragem para agir e pensar de verdade nas vítimas dos bandidos e não em proteger os bandidos. Bom, pessoal, a gente está aqui em Vila Velha, no Ceará. Comentou, mas eu acredito que André Fernandes. O áudio saiu certinho. Então você vê, cara, é uma situação de abandono, né? O Ceará é uma situação de abandono. E, infelizmente não é só o Ceará, muitos lugares do Nordeste. Mas que bom que a gente está vendo esse movimento crescendo no Ceará, o movimento da direita, as pessoas começando a entender que a esquerda não quer melhorar a vida do povo lá no Ceará. Tá? A gente está começando a ver isso dentre o povo do Ceará. Isso é muito, muito bom. Muito bom. E vamos lá, vamos fazer a direita crescer e a gente conseguir trazer a direita para o Ceará. Por enquanto não vai ser dessa vez, né? Infelizmente vão ter que dar o apoio aí ao Ciro, mas quem sabe na próxima eleição a gente não consegue realmente um governador de direita no Ceará. Mas está aqui, ó.